Todos encontraram? Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Aleluias. Vamos fechar nossos olhos, pode fechar a sua Bíblia. Pai amado, Pai querido, Deus, que privilégio estar na tua casa, ouvindo, Deus, e conhecendo mais um pouco do Senhor. Pai, abre o nosso conhecimento, abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para entender a tua vontade. Oh Deus, leva cativa agora todo pensamento à tua obediência, que a revelação do Senhor, Deus, possa vir no céu para nossas vidas, Pai, para o nosso coração, e que a tua palavra transformadora possa realmente, meu Deus, vir transformar as nossas vidas. Deus, que a cada dia que nós ouvirmos e conhecermos a tua palavra, essa palavra venha nos transformar mais e mais, porque só a tua palavra liberta, só a tua palavra que transforma, porque a tua palavra é a luz para o mundo. Oh Pai, fica conosco, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar no seu lugar. Aleluias. Como nós lemos aqui o livro do Evangelho de João, o apóstolo João, ele fala bem claramente sobre a luz do mundo. E quem que é a luz? É Jesus. Eu fico, quando a gente dá aula para as crianças, a gente fala assim, fecha os olhos. Você vê alguma coisa? Nada. É muito ruim a gente ficar com os olhos fechados, sem ver nada. É assim também que era no princípio. Não tinha nada, era escuridão, porque ainda não havia luz. E a luz é muito importante. Como a luz faz falta, principalmente à noite, quando a gente não consegue ver nada. Eu fico imaginando, anos atrás, quando não tinha luz, só tinha lamparina, né? As pessoas não produziam como produz hoje. Porque é muito ruim quando a CEMIG, acontece alguma coisa, corta a luz, está chovendo, a gente fica no escuro, a gente não consegue enxergar se as coisas estão limpas, se as coisas estão sujas. E assim acontece, é muito ruim. A luz é uma das coisas mais importantes que nós temos. Imagina aqui, sem essas luzes aqui, se não tivesse, apagasse. Não ia ser a mesma coisa, ia ser diferente. Então, por isso que hoje nós vamos falar um pouco da luz, só que é uma luz muito, muito além dessa luz que foi inventada por Thomas Edison. Nós vamos falar da luz do próprio Jesus. A luz que veio ao mundo para iluminar a nossa escuridão e a nossa vida. Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu, ele cresceu.
a palavra de Deus conta de um lugar que Isaías cita, que é Galileia, dos gentios, onde tem muitos pagãos, e que Jesus operou 3 milagres ali no mar da Galileia. A gente viu a multiplicação dos peixes. E se você conhecer um pouco da cultura e um pouco também da palavra de Deus, você vai ver o porquê que os judeus não gostavam da Galileia, de Samaria. Porque quando houve aquela divisão de terra de Josué, ali que quando Moisés morreu, e houve aquelas divisões das terras para as 12 tribos de Israel, cada tribo tinha que conquistar seu pedaço, e as outras tribos que já tinham conquistado, ou que estavam conquistando, ajudavam as outras também a conquistarem o seu espaço, o seu lugar. E Galileia, ali perto ali de Samaria, quem conquistou aquelas cidades foi a tribo de Zebulon. E a palavra de Deus diz, lá no Velho Testamento, que eles não expulsaram, eles não conseguiram tirar os pagãos dali. Eles não conseguiram tirar aqueles homens, aquelas pessoas com aquelas culturas idólatras, aquelas pessoas que faziam eles pecarem contra Deus. Então, enquanto a tribo de Judá, a tribo ali de Davi, de Judá, continuava assim, intacta, assim, não tinha, eles não se misturavam, até no tempo de Jesus eles não se misturavam. Você vê que até hoje tem muitos judeus puros, que mesmo eles indo para outras terras, depois que não houve mais nação, depois de mais de 2000 anos, que foi ter de novo o Estado de Israel, mas eles continuaram o quê? Continuaram observando o mandamento, continuaram observando cultural, também não perderam a cultura deles, aquilo que foi ensinado por Jesus, aquilo que foi ensinado por Deus, a lei de Moisés. Então, a palavra de Deus diz que a tribo de Zebulon se corromperam, não só Zebulon, mas a tribo do norte se corrompeu. Ficou fiel a Davi, fiel a Deus, somente Judá. Então, por isso que quando muitos profetas citam, quando Jeremias, Isaías profetizou sobre o Messias, falou, terra de Zebulon, terra de Naphtali, onde moram os pagãos. Então, por isso que quando Jesus cita também, aquele homem que eles pegaram ele na estrada, que bateram nele, ele estava vindo ali, maltrataram ele estava ali. Primeiro passou o sacerdote e não ajudou. Aí passou o outro, o levita, também não ajudou. E quem ajudou foi um samaritano, que ajudou ele. E Jesus vira para a multidão e fala, quem você acha que é o próximo? Quem que foi o próximo dele? Foi um samaritano que ajudou aquele homem a se reerguer novamente. Então Jesus, ele operou vários milagres na Galileia, para quê? Porque ele era a luz do mundo. Ele entrou naquele lugar para quê? Para fazer a diferença na Galileia. Para que a luz resplandecesse naquele lugar e as pessoas pudessem ver a luz de Deus ali brilhando naquele lugar, que era o próprio Jesus. Onde Jesus operou milagres, onde Jesus fez coisas maravilhosas. A multiplicação, pescas, muitas coisas aconteceram na Galileia dos pagãos. Eles puderam ver a luz de Deus na vida do próprio Cristo, na Galileia dos pagãos. Então, eu quero deixar aqui, vou ler o versículo, João capítulo 7, versículo 40, se você quiser acompanhar comigo. João 7,40 diz assim, João capítulo 7, versículo 40, diz assim, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi?
Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, irmãos, o povo judeu, eles não se misturavam. Eles sempre falavam, mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Os olhos deles estavam fechados, porque eles não queriam enxergar a luz. O pior cego não é o cego físico, mas é aquele que cego que não quer enxergar a verdade, não quer deixar a luz entrar. Então, assim que eles eram, eles não entendiam, os olhos dele, como os profetas profetizaram, estavam fechados. Eles não viam a luz. Quem viu a luz de Deus e creu? Foi os pobres, foram os incultos, porque quando Jesus chamou os discípulos, Pedro, os pescadores estavam ali na Galileia. Eles receberam Cristo de braços abertos. Eu vim para os seus, mas os seus não o receberam. Então, muitos fariseus daquela época, muitas pessoas não conseguiam enxergar a luz de Deus, porque os seus olhos estavam fechados, eles achavam que não precisavam de se arrepender. Eles estavam com seus olhos fechados, eles não conseguiam enxergar a luz de Cristo. Eles não conseguiam ver aquilo que Jesus queria que eles vissem, porque eles estavam cegos. Então Jesus chamou quem? Pescadores, pessoas que esperavam o Messias, como os profetas do Antigo Testamento profetizaram que ia acontecer. Arrependemos, pois é chegado o reino dos céus. Por isso que a palavra de Deus profetizou que João viria, ou seja, Elias viria, mas o povo não reconheceu. E o que João fez? Abriu o caminho para o Cristo, batizando em nome de Jesus. Para quê? Para que os seus pecados fossem perdoados e eles pudessem ter os seus olhos abertos para ver a manifestação da luz, a luz chegando naquele lugar. E a luz, irmãos, ela revela várias coisas na vida das pessoas, como revelou no Velho Testamento, como revelou no Novo Testamento e como revela hoje em nossas vidas. A primeira coisa que a gente pode ver que a luz revela é aquilo que está no nosso coração. Quando Jesus veio ao mundo, a luz revelou e revela aquilo que estava no coração do povo. O que a luz revelou na época de Jesus, quando Jesus andou por Israel pregando sobre o Cristo, pregando sobre arrependimento? O que a luz revelou? Aquilo que estava no coração do povo. A palavra de Deus diz que aqueles fariseus, que muitos dos mestres da lei tinham raiva de Jesus. Então, a palavra de Deus, a luz, revelava aquilo que estava no coração das pessoas. E o que estava no coração? Inveja. Caifás sabia. Quando ele lavou as mãos, quando aquilo aconteceu, ele deu o decreto ali. Ele julgou Jesus. O que aconteceu? Ele sabia que Jesus era a luz, mas não queria ver a verdade. Por quê? Tinha muita inveja no coração. Jesus ia passando e ia revelando aquilo que estava no coração das pessoas. Por quê? Porque ele era a luz. E aonde a luz passa, o que acontece? Ilumina a escuridão e incomoda as trevas. Quando você está num quarto fechado, sem luz, quando você sai, quando você dá de frente para a luz, o que acontece? Seu olho começa a doer. Por quê? Porque a luz ilumina. E muitas pessoas não querem que a luz ilumine aquilo que está dentro delas. Porque a luz revela aquilo que está dentro do coração das pessoas. Então, se você ler o livro de João, você vai ver quantas coisas são reveladas no coração das pessoas. Muitos revelavam fé. Muitos
criam que Jesus era o Filho de Deus. Mas muitos falavam, este homem está endemoniado, está possuído por demônios. Muitos julgavam Jesus. Muitos não queriam ver a luz. Porque Jesus revelou aquilo que estava no coração deles. O que estava no coração deles? Rejeição, inveja. Quantos profetas foram mortos do Velho Testamento? Quantos profetas? O que Jeremias, o que Isaías passou por ter proclamado aquilo que iria acontecer. Então, o que acontecia? Eles eram mortos. Muitos eram rejeitados. Muitos não eram ouvidos. Porque eles não queriam receber a luz. Então, a luz revela aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que a gente fala assim, né? Quando a gente apresenta a luz para alguém, a gente conhece quem a pessoa é. Porque a luz vai mostrando, vai desmascarando quem a pessoa é. Por isso que muitas vezes, tem muitas pessoas que falam assim, mas por que fulano de tal não gosta de mim? Por que fulano de tal julga? Por quê? Porque elas não querem que saiam para fora aquilo que está dentro do coração delas. A podridão. O mundo não quer, irmãos. O mundo não quer a luz de Deus porque eles não querem sair do pecado. Eles querem viver na escuridão. Assim aconteceu e continuará acontecendo. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos querem a luz, porque é muito mais cômodo para o mundo viver nas trevas. Porque a luz revela aquilo que está dentro de nós. E quando a luz revela aquilo que está dentro de nós, a gente tem que estar disposto a mudar. Quanto mais nós vamos nos aproximando da luz, mais ela vai clareando a escuridão que está dentro de nós. Mais ela vai revelando aquilo que está dentro de nós. É por isso que quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, o Senhor vai mostrando as nossas imperfeições. Mais Ele vai mostrando a maldade que tem no nosso coração, como que a gente precisa de mudar. Quanto mais nós aproximamos da luz, mais Ele revela aquilo que está dentro de nós. Então, irmãos, a luz incomoda. Ela incomoda as trevas, porque ela revela tudo que está dentro do nosso coração. Por isso que muitos não voltam. Tem aquela parábola da semente, que uma caiu em terra pedregosa, outra caiu no meio dos espinhos, outras caíram no meio da terra e não criaram raiz, eram raso. Por quê? Porque ela vai revelando aquilo que está dentro das pessoas. E muitos não querem compromisso com Deus, muitos não querem mudança. É por isso que muitas pessoas pegam a palavra de Deus e tenta justificar pecado colocando o versículo bíblico fora de contexto. Muitos falam assim, mas Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com vários tipos de pessoas, com pessoas más. Andava, mas aonde a luz passava e entrava, havia transformação. Não tinha ninguém que passava por Jesus que não tinha sua vida transformada, que não tinha sua vida restaurada. Agora, aqueles que não queriam, saíam de perto dele e queriam julgá-lo. Porque a luz incomoda. Se não há mudança, é porque a luz não entrou. Tem que haver mudança, é bíblico. Não tem como a pessoa conhecer Jesus, deixar a luz entrar e continuar na prática do pecado, continuar com os mesmos erros e nunca muda. Nós temos que deixar a luz entrar para que a escuridão possa ser iluminada e ela possa sair das nossas vidas. Aleluias. Lá em Coríntios 4:3, a palavra de Deus diz assim: Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os
se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, sempre vai haver cegos, aqueles que não querem enxergar a verdade. E a luz, ela tem que entrar, ela tem que ser falada, ela tem que ser iluminada. E nós, como luz de Cristo, é impossível você ser luz e não iluminar o lugar que você pisa. Se Deus, o Espírito Santo, está dentro de nós, nós temos que iluminar. É por isso que muitas pessoas ficam incomodadas com a sua presença, é porque você é luz. Porque você faz a diferença. Aleluias. Em segundo lugar, o que a luz revela é os nossos pecados. O livro de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim. João 8, 12, diz assim. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Então não tem como você dizer que tem Jesus e continuar andando em trevas, andar no pecado. Você pecar, a gente erra. Mas você andar na prática do pecado, saber que Jesus condena isso, não tem como você falar que vive na luz. Não tem como. Se a gente vive na luz, a gente quer agradar a Deus. A gente quer agradar o Senhor. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem quer fazer maldade, quem quer viver uma vida desregrada, odeia a luz de Cristo. Por quê? Porque ele quer esconder aquilo que ele faz. Então, a luz revela os nossos pecados. Para quê? Para nós nos arrependermos dos nossos pecados. É por isso que Jesus revela. É necessário. Para nós arrependermos dos nossos pecados e a luz possa fazer morada em nós. Aleluias. Em terceiro e último lugar, ela revela nossa comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? A luz revela. Como está a sua comunhão com Deus? Lá em João 1, capítulo 5, versículo 7, diz assim. 1 João, não é evangelho, tá, irmãos? É João. Diz assim. Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 e 7, diz assim. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciado é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não tem como você andar na prática do pecado, no erro, e falar que vive na luz. Não há comunhão entre as trevas e a luz. É impossível. Se você é luz, você anda na luz, você busca mudança, você busca transformação. Porque a luz ilumina o nosso erro para que a gente possa mudar. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus, ele tem para nós. Então, se você realmente é luz, você tem comunhão com ele. Você tem comunhão com os irmãos. Você conhece o Pai e o Pai te conhece. Porque Jesus revelou quem é o Pai. Jesus revelou para nós quem é o Pai. Então, se nós conhecemos o Pai, nós temos a luz, e a luz, ela habita dentro de nós. A luz habita dentro de você. O estranho é quando você chegasse nas trevas, as trevas gostassem de você. Assim, chegou. Aí era estranho. Aí você pode ver que tem alguma coisa errada. Mas se as trevas não gostam de você, glória a Deus.
Você é luz. Ela não pode gostar mesmo, porque você tem que fazer a diferença. Você ilumina os erros dela, por isso que ela não gosta de você. Porque você é luz. Você tem o Espírito Santo dentro de você. É isso que o Senhor quer de nós. Em último lugar, a luz ilumina o nosso testemunho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Aleluias. Então, irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e ver que em nós há testemunho de vida. Quem aqui não tem um testemunho para contar que Deus fez na sua vida? Então, onde a luz habita, há testemunho de vida. Há transformação. Não tem como você falar que Deus está na sua vida se você não foi transformado. Porque é impossível, onde Deus habita, há transformação. A pessoa vai sendo transformada de glória em glória, porque a luz está em você. A luz está em nós. É por isso que nós temos que orar, que nós temos que buscar. Porque as coisas de Deus, ela não é fácil. É necessário nós orarmos e buscarmos por transformação, porque a gente vive num mundo pecaminoso. O pecado está à porta. E nós temos que ser vigilantes. A luz, ela tem que vigiar para ela não ser apagada. A luz do Senhor, ela nunca pode ser apagada nas nossas vidas. Mas ela tem que ficar 24 horas iluminada em nós. E como que a gente mantém essa luz acesa, irmãos? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através do nosso testemunho de cristão que somos. Através das nossas atitudes do dia a dia. Através do testemunho que você dá onde você estiver. As pessoas olham para você e veem que você tem alguma coisa diferente. Então a luz, ela tem que fazer diferença em nós. A luz, ela transforma. É impossível uma pessoa que vive na luz e continua na prática do pecado, ou continua com a vida de pecado do mesmo jeito que ela tinha antes. Fuge, irmão, de ser simpatizante do evangelho. Simpatizante do evangelho não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não preocupe com o outro, preocupe com você. Você tem que ser luz. Luz na sua casa. Porque é muito fácil ser luz aqui na igreja. Todo mundo está sendo luz aqui na igreja. A diferença é quando você sai para fora. Será que você continua sendo luz? Será que na sua casa você continua sendo luz? Luz para os seus filhos? Luz para o seu esposo ou para a sua esposa? Luz no seu local de trabalho? Ou será que quando ninguém está vendo, você vai lá e faz alguma coisa errada? Onde nós estivermos, nós temos que ser luz, não tem justificativa. As pessoas não vêem, mas Deus vê. E o que nós temos feito? O que nós temos iluminado? Não adianta a gente pegar a nossa luz e colocar debaixo da cama para ninguém ver, ninguém conhecer você, ninguém conhecer o seu testemunho porque você tem vergonha. Pelo contrário, a luz tem que ser posta em lugar onde ela irá iluminar todo o ambiente. Então, você tem que fazer a diferença na sua escola, no seu local de trabalho, onde você estiver. A luz de Cristo tem que brilhar na sua vida. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Oh,
Deus, aleluias. Pai querido, Pai amado, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa luz. Não há outra luz a não ser o Senhor. O Senhor veio ao mundo para iluminar, Deus, este mundo de escuridão que Adão perdeu lá, Deus, no Éden, quando ele pecou, mas a luz veio ao mundo para nos iluminar, para mostrar aquilo que está dentro do nosso coração. Oh Pai, se há alguma treva dentro de nós, algo que precisa de ser iluminado, que o Senhor venha iluminar, Senhor. Deus, nós não queremos viver na escuridão, com nossos olhos fechados, Deus, mas nós queremos, Senhor, que a nossa luz brilhe aonde nós estivermos inseridos, meu Pai. Deus, nos ajude o meu irmão a vencer, Senhor, essa luta, essa batalha espiritual. Oh, Pai, que nós venhamos realmente ser luz, Deus, nos momentos difíceis. Deus, nos momentos, ó Deus, de crise, que realmente nós venhamos ser luz, que nós venhamos trazer, Deus, a Tua palavra, Deus, ali para aquele momento, Deus, de escuridão. Oh, Pai, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida, nos dê sabedoria. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Deus, nos ajuda a ser luz, Senhor, neste mundo de trevas. Oh, Pai, nos ajude a ganhar almas. Deus, aquelas pessoas que amam ser salvas, que nós venhamos ser frutíferos, ó Pai. Que nós venhamos ganhar almas para o Senhor. Que nós venhamos levar a luz do Senhor para este mundo, Deus, de escuridão. Deus, eu abençoo nessa noite cada um dos teus filhos que ouviram essa palavra. E que essa palavra venha transformar a nossa mente, transformar a nossa maneira de pensar, de agir, de ver, Deus, o Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluias. Nós vamos colocar aqui uma canção. Você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor. Que você não deixe de ser fiel. Você também é luz quando você traz o seu melhor para a presença de Deus.